Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Hoje eu vou falar, eu e Fabiana Patrão, sobre as alterações urinárias após o tratamento do câncer na mulher, mitos e verdades. É um assunto muito importante e que tanto pode comprometer a qualidade de vida das mulheres. E a Fabiana, que eu já vou chamar, ela é ginecologista e obstetra e ela se especializou em uroginecologia, que é uma especialidade médica que cuida tanto da parte da bexiga, da uretra, mas também ela cuida das áreas genitais da mulher, da vulva, da vagina, do útero, das relações do útero e a bexiga e o reto, cuida da musculatura da pelve também, e ela ajuda muitas mulheres com infecção urinária, com relação a cistites, a dor para ter relação, todos os sintomas relacionados a dor, vermelhidão, irritação da vulva. Ela vai estar falando mais aqui pra gente, prolapso, bexiga caída, útero caído, todas essas questões de dor pélvica na relação sexual. O uroginecologista é capaz de ajudar e muito. E eu sou o Dr. Alex Bruno, sou cirurgião oncológico e robótico. Tem 11 anos que eu terminei minha formação no Instituto Nacional de Câncer e desde então eu me dedico a tratar mulheres com câncer na pelve, principalmente câncer ginecológico, câncer de reto, e nesse tempo todo é muito comum as mulheres, principalmente após o tratamento, terem algumas queixas urinárias, queixas com relação à sua qualidade de vida, em relação à atividade sexual, e é tão importante a gente dar atenção para esses temas, para a recuperação da mulher, para a sua felicidade, para a sua reabilitação como um todo, até mesmo porque ela precisa viver. O câncer ginecológico ele tem cura, o câncer hoje, de maneira geral, tem tratamento, as pessoas estão vivendo mais, e por isso a nossa live de hoje, para falar sobre os sintomas urinários após o tratamento do câncer. Já vou chamar aqui a Fabiana Patrão. Boa noite, Fabi! Eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho da sua formação. A gente estudou uma parte junto lá na UFES, né, como acadêmicos de medicina, né? E fala para mim aí um pouco da sua formação em ginecologia obstetrícia, da uroginecologia, por que você se interessou por esse tema? Poderia falar aqui para a gente um pouquinho, dar uma introdução sobre o que é a uroginecologia? Vamos lá. Bom, pessoal, eu sou Fabiana, sou contemporânea mesmo do Alex, do nosso tempo lá. Nós nos formamos na UFES aqui em Vitória, né? Fiz a minha faculdade de ginecologia obstetrícia e depois eu me interessei muito por essa área da uroginecologia. Acredito eu, porque era uma área muito carente aqui no estado, sabe, Alex? Durante meus estágios na urogineco, eu percebi que eu tinha tido pouco essa formação aqui em Vitória e como isso deixou de ajudar pessoas, né? Foi por isso que eu me interessei por essa área. E aí eu tive a oportunidade de fazer a especialização em uroginecologia lá na Santa Casa de São Paulo. Fiquei trabalhando um tempinho no Hospital Heliópolis. Tive uma oportunidade de fazer um estágio fora, na Cleveland Clinic, que é um hospital referência em uroginecologia. Eu acho que assoalho pélvico em geral
no mundo, né? Acho que o pessoal da urologia também tem muito referência lá. E foi aí que eu me apaixonei por esse mundo. A Nossa, urologia, assim, é uma área de atuação que está ganhando espaço na mídia, está ganhando espaço agora aqui no Instagram, muitas pessoas falando mais sobre uroginecologia, e isso é muito bom, porque tem muito a acrescentar para as nossas pacientes. Qual é a abordagem do uroginecologista? Ela é no sentido de integrar a parte urinária, de bexiga, uretra, toda a parte do sistema urinário baixo com a parte ginecológica. Assim, vou dar um exemplo muito comum, muito simples. A gente muitas vezes atende pessoas com queixa de urgência urinária, mulheres na pós-menopausa que têm algum grau de alteração da mucosa genital, e elas vêm já de um urologista que tentou tratar e não conseguiu, ou um ginecologista que tentou tratar e não conseguiu. Porque foram feitas abordagens pontuais. O urologista está pensando só na urgência, o ginecologista só na atrofia. Então, muitas vezes ele passa um remédio para urgência, mas ele não teve a oportunidade de fazer um exame físico e olhar que a vulva dela tinha uma mucosa atrófica que precisaria de uma melhora do trofismo genital, que talvez fosse uma das principais causas daquela queixa de urgência. Então, o profissional da uroginecologia consegue fazer essa abordagem conjunta dos sintomas urinários femininos com a parte ginecológica, que é muito afetada principalmente nessas fases de privação hormonal, mais na pós-menopausa, que é definitiva, e para alguns grupos de pacientes, né, que talvez esse seja o maior motivo da gente estar tendo essa conversa aqui hoje, com você que é cirurgião oncológico, porque o grupo oncológico é um dos grupos que são o nosso público-alvo, porque tem muito sintoma da parte urinária, né, nesse período de diagnóstico, pós-tratamento. Então, é com isso. certeza, Fabiana. E o objetivo hoje nosso aqui, então, é falar para essas mulheres que vão fazer um tratamento de câncer, principalmente na pelve, principalmente o câncer ginecológico, câncer de útero, câncer de colo de útero, câncer de endométrio, câncer de ovário, câncer de vulva, de vagina. Todos esses tipos de câncer do aparelho reprodutor feminino, eles, ao serem tratados, eles podem sim gerar muitos sintomas do ponto de vista urinário e genital, e é para essas mulheres que a gente vai falar, e também as mulheres com câncer de reto, até porque o câncer de reto é tratado muito, muito frequentemente com radioterapia, né, quimioterapia e cirurgia, que são também tratamentos que vão poder alterar ali a anatomia, também a forma de funcionar ali, o funcionamento da pelve, mas também tem as pacientes, de maneira geral, com câncer, principalmente, por exemplo, o câncer de mama, que podem precisar também de algum tratamento hormonal, né, que vai induzir uma menopausa, por exemplo, e que também vão ter sintomas muito frequentemente, né, em consequência desse tratamento. E o que a gente quer falar aqui, né, Fabiana, é porque é muito comum a própria paciente e às vezes até o tratamento médico ser focado em resolver aquele câncer, em curar, em tratar aquilo, até porque é uma situação que gera muito medo e ansiedade. Uhum. Mas por essa condição, existem algumas razões, assim, que às vezes essas queixas urinárias, essas queixas do ponto de vista sexuais, elas podem ficar assim por segundo plano e acabar não sendo dada tanta atenção devida para essas mulheres, né? E muito disso ocorre porque às vezes a mulher ela pode achar que é assim mesmo, ela vai tratar um câncer lá na pelve, ela vai ficar ruim mesmo, vai ter incontinência ou vai piorar o ato sexual. Ou às vezes ela desconhece que existem profissionais como a Fabiana que tratam, né, fazem essa parte de uroginecologia e que tem tratamento. Então, esse desconhecimento é importante, então, a nossa função aqui de estar, né, divulgando isso, né, Fabiana? Porque às vezes a paciente acha que vai ser um tratamento muito complexo, ou vai fazer até uma cirurgia fica com medo de passar por um tratamento tão complexo quanto o câncer, e fica às vezes minimizando as queixas, né, evitando de falar com o seu médico, né,
E às vezes, por vezes, o médico pode estar muito concentrado em estar acompanhando aquele câncer, né, e estar ali fazendo ali um bom controle do câncer. E esquece, às vezes, de dar essa atenção. Então, eu queria saber a sua opinião sobre isso, Fabiana. Se existe tabu com relação a essas queixas, né? Pode ser que a mulher fique ali sofrendo com todas essas queixas que eu exemplifiquei aqui e não procura um médico. Você poderia ajudar essas pacientes a dar mais uma explicada sobre isso? Se é isso mesmo? Esse é o perfil desse grupo de pacientes que a gente está conversando aqui. É exatamente isso. As mulheres, eu coloquei na legenda da postagem que eu fiz para divulgar essa conversa que a gente ia ter hoje, eu coloquei assim, que eu recebo muitas pacientes que entram assustadas aqui pela minha porta e elas saem com um sorriso no rosto. E elas, às vezes, nem percebiam que estavam com esse sorriso no rosto, porque enxergam em um ou outro tratamento que, às vezes, nem é tão complexo, a recuperação de uma qualidade de vida que ela já achava que não seria possível ter mais. Porque é isso que você falou, o que assusta é o tumor, né? O objetivo principal do tratamento é curar a doença maligna. Essa é a preocupação principal do oncologista que está acompanhando, do cirurgião oncológico que está acompanhando, e da própria paciente. Ela quer ficar curada do câncer. Às vezes ela não está tão preocupada se ela vai ter uma coceira crônica, se vai perder urina, se vai ter uma dificuldade, um desconforto maior para ter relação. Naquele momento inicial de tratamento do câncer, o que assusta realmente é a doença. E aí, isso vai, com o tempo, sendo melhor absorvido, as coisas vão acontecendo, a doença vai tratando, a paciente fica melhor, e ela esquece que, não, a qualidade de vida era melhor antes, ela tinha mais lubrificação, ela conseguia segurar o xixi, ela não tinha que ficar indo ao banheiro 4, 5 vezes durante a madrugada, e não percebe que ela teve essa modificação para pior da qualidade de vida. E vem, às vezes, só para tratar um ressecamento vaginal. Aí, quando eu começo a conversar e perguntar sobre essas outras coisas, a senhora está com a vagina seca, mas espera aí, está conseguindo segurar bem o xixi? Está fazendo xixi com qual frequência? Acorda à noite para urinar? Ah, às vezes, não, estou acordando 4 vezes. Uma mulher que acorda 4 vezes para urinar, ela tem uma qualidade de sono muito ruim. E a qualidade de sono muito ruim gera um aumento do estresse. Ela fica menos descansada, ela vai trabalhar mais estressada no dia seguinte. Às vezes por coisas simples, né? Um distúrbio urinário que aconteceu, que foi potencializado ali por uma doença oncológica, mas que tem tratamento, né? E o tratamento acessível. E é para isso que a gente está tendo essa conversa aqui hoje, para fazer essa divulgação. Top. E eu quero contextualizar aqui sobre o tratamento, principalmente do câncer na pelve, a gente está falando, e no caso do câncer ginecológico e no câncer de maneira geral, ele pode ser tratado com cirurgia. Até 90% das mulheres com câncer ginecológico, por exemplo, vão precisar de uma cirurgia. Até 60% delas vão precisar de uma radioterapia, que é um importante tratamento de câncer e que tem alguns reflexos negativos do ponto de vista de sequelas na região da pelve feminina, da vagina, e também existe a quimioterapia, que apesar de ter os seus efeitos mais comentados aí sobre defeitos agudos, que pode cair o cabelo, pode ter náuseas, vômitos, depende da quimioterapia, nem toda quimioterapia cai o cabelo, por exemplo, mas que ela também pode induzir algum grau de fraqueza ou até de alteração neurológica da inervação da pelve. E as próprias alterações dos tratamentos hormonais, às vezes ou por medicação, bloqueadores hormonais, em que vão induzir uma menopausa da paciente, mas também a própria cirurgia de retirada dos ovários, que alguns tipos de câncer podem precisar, por exemplo, câncer de ovário ou câncer de endométrio. Então, o que eu queria falar aqui é que cada mulher vai sofrer em algum grau algum dano ali da função, por exemplo, da bexiga, por exemplo, do ato de urinar, por exemplo, do ponto de vista sexual, em decorrência
desses tratamentos, em vários graus. Então, a mulher que já, naturalmente, pelo seu envelhecimento natural, já teria ali alterações que iam chegar com a menopausa, ou que iam chegar mesmo com a idade, o enfraquecimento da musculatura do assoalho pélvico, da musculatura e da quantidade de colágeno, da elasticidade dos tecidos, vão se somar aos tratamentos, né? Então, a gente sempre vai individualizar cada mulher. E eu queria que você falasse sobre essas alterações que eu comentei da menopausa. Então, a gente sabe que algumas mulheres que têm o diagnóstico de câncer já estão na menopausa e outras acabam sendo diagnosticadas antes da menopausa e algumas delas pelos tratamentos, como eu falei, como radioterapia, como cirurgia, podem entrar na menopausa mais cedo. Então, independente, né, de quando, a gente também pode pontuar, mas quais seriam os sintomas, as alterações urinárias, as alterações geniturinárias da menopausa? Assim, pegando um pouquinho o gancho do que você falou aí, acho que a gente pode subdividir aqui em 3 respostas, né? Qual é o impacto do ponto de vista geniturinário de sequela? Qual é o impacto que pode acontecer para uma paciente que passa pela conduta cirúrgica, né? A esterectomia, propriamente dita, pode gerar algum problema na bexiga? Sim, pode. No assoalho pélvico? Com certeza. Segundo grupo, do ponto de vista da radioterapia, existe algum tipo de sequela? Também. E terceiro grupo, do ponto de vista hormonal, que aí entra numa primeira resposta para essa pergunta que você está me fazendo. Então, assim, nós mulheres, durante o nosso período de menacme, que é da primeira até a última menstruação, nós temos o estímulo hormonal, estrogênio, progesterona, testosterona, que mantém a mucosa da nossa região genital saudável, funcional, trófica. Aquela mucosa rosinha e molhada, como é, por exemplo, por dentro da nossa boca, é a maneira que deve ser a vagina nesse período. É uma mucosa dependente de hormônio, desses hormônios femininos que eu falei. Com a privação hormonal a médio e longo prazo, quando a mulher fica muito tempo sem ter esse estímulo hormonal nessa região, a quantidade de vasos sanguíneos dessa região vai diminuindo. Então, o rosinha vai ficando pálido, vai ficando uma mucosa branca. Aonde não chega sangue, não chega muito saúde, né? Vai ter pouca irrigação daquela região, as glândulas vão produzir menos secreção, as terminações nervosas dos neurônios que chegam ali vão trabalhar menos, então vai ter uma sensibilidade diminuída, vai ter uma lubrificação diminuída, a mucosa passa a ser pálida, fininha, frágil, ressecada, onde chega pouco sangue, chega pouca célula de defesa. Então, a mucosinha da uretra, que é o canal da urina que fica ali em íntimo contato com essa região, ela vai ter menos célula de defesa chegando, tornando aquela região mais suscetível à colonização por bactérias de infecção. Tá? Então, qual seria o efeito da privação hormonal na mucosa genital feminina? Seria esse conjunto de sintomas que a gente chama de síndrome geniturinária por privação hormonal, principalmente no período pós-menopausa, que é uma privação definitiva, né? Mas também mulheres que estão sob tratamento para câncer, que estão sob bloqueio hormonal, às vezes até mulheres que estão ali no período pós-parto transitório amamentando, a gente fica numa menopausa transitória induzida também. E esses sintomas, então, seriam a vagina ressecada, uma mucosa frágil, pálida, com desconforto para ter relação sexual, com dor. Muitas vezes as mulheres têm fissuras depois do ato sexual, vaginites recorrentes, infecções de trato urinário recorrentes por essa questão da diminuição da imunidade local que eu falei, pela diminuição da vascularização, chegam menos células de defesa, que são os macrófagos ali naquela região. Então, como é uma região muito próxima do intestino, as bactérias intestinais colonizam mesmo a uretra, colonizam mesmo a bexiga. A gente fica com uma imunossupressão local naquela região. O ressecamento, por si só, ele gera coceira. Se a gente ficar, às vezes, sem passar um creme no braço durante muito tempo, fica com o braço coçando por ressecamento, a mucosa vaginal ressecada causa coceira crônica. Então, essas pacientes, às vezes, sofrem de uma coceira que atrapalha a qualidade de vida. Doutora, parece que tem um negócio
me pinicando. A gente vai olhar, é só ressecamento, atrofia, né? Então, esse seria um ponto de vista do impacto que a privação hormonal pode gerar nessa região. Uma outra questão existe ali embaixo do canalzinho do xixi, do ponto de vista anatômico, um ligamento, que é o ligamento puburetral, que é o ligamento que faz a sustentação da nossa uretra. Quando a gente faz esforço, a nossa uretra se move e tem um ligamento de sustentação que fica ali embaixo. O ligamento, como a gente tem ligamento no joelho, no ombro, existe um ligamento que segura o canal do xixi. E ele precisa de ser bem vascularizado e bem inervado, né? O sistema nervoso tem que estar chegando ali bem e os vasos sanguíneos também. Quando a mulher tem essa mucosa atrófica, uma diminuição dos vasos sanguíneos e um comprometimento da inervação, ela pode ter sintoma urinário, porque o tônus desse ligamento está ruim. Então, ela pode ter escape do esforço, né? Ela pode ter uma confusão do reflexo da micção, que é neurológico, porque as terminações nervosas não estão chegando ali direito. Uma confusão na sensação se a bexiga está cheia ou não. Então, toda hora tem uma sensação de bexiga cheia, querer fazer xixi toda hora, que é aquela questão da urgência miccional que a gente fala, né? Vontade de fazer xixi de madrugada, numa hora que era para ela estar com esse sistema todo relaxado, como existe essa desconexão do sistema nervoso pela inervação que está deficitária, ela pode ter noctúria, que é essa vontade de urinar incontrolável ao longo da madrugada. Então, você vê que é um amplo leque de sintomas que podem ser decorrentes só dessa parte da privação hormonal. Você já quer que eu estou falando das outras duas? Eu ia falar que, assim, esses sintomas urinários, eles são tão prevalentes nas mulheres que chegam a ser mais prevalentes do que a própria hipertensão, né, e diabetes. Né? A população, no geral, das mulheres, a incidência dessas alterações que a Fabiana estava falando, de incontinência urinária, de urgência da mulher não conseguir segurar o xixi, ter que fazer xixi, às vezes ela deixa de sair, porque às vezes ela fica com medo de sentir vontade de fazer xixi, não ter um banheiro ali para ela fazer o xixi, ou alterações também com relação ao sono da mulher, que ela acorda várias vezes à noite para urinar. Isso chega de 25% a 45% das mulheres no geral. E isso é ainda pior, infelizmente, quando a gente está falando dessa população especial que a gente está falando, que é do câncer ginecológico, que foi feito um tratamento na pelve da mulher, em que essas alterações de incontinência urinária pode chegar a 84%. Alterações de dor na relação, 60%. E alterações até de incontinência fecal, 52%. Esses são os artigos que mostraram as incidências maiores. Assim, surpreendente. Imagina que 84 de cada 100 mulheres vão ter algum sintoma urinário depois do tratamento. Né? É uma estatística que realmente a gente tem que parar para conversar sobre isso, como a gente está fazendo aqui hoje. Se fala tanto sobre hipertensão, sobre diabetes, como você falou, e que são doenças que são menos prevalentes, né? Então, por isso que é importante a gente conversar mesmo sobre isso. E o melhor de tudo que a gente vai falar é que tudo isso tem tratamento, né? Isso, tem tratamento. E a mulher, às vezes, ela pode tentar ficar explicando, né? Ou tentar achar um porquê dela estar sentindo aquilo. Às vezes são vários fatores, não é um só. Mas na cabeça dela surgem perguntas, né? E que eu vou passar aqui um pouco dessas perguntas para a Fabiana, como se fossem mitos e verdades, né? Algumas delas, para a gente entender. Então, isoladamente, Fabiana, a esterectomia, que é uma comum operação realizada aí tanto para doenças benignas ou para o câncer ginecológico, principalmente, ela isoladamente ela pode atrapalhar aí a continência da mulher ou facilitar dessa mulher ter infecções urinárias. Você poderia dizer assim, existe muita coisa assim na literatura, mas é uma dúvida frequente. Então, vamos lá. Quando a gente vai fazer uma esterectomia, que é retirada do útero,
seja ela uma esterectomia simples, numa paciente que não tem câncer, sei lá, por algum outro motivo, um sangramento, alguma outra doença, existe uma porção anterior do útero que é bem coladinha na bexiga. E aí, a gente não pode tirar o útero e tirar a bexiga junto, né? A gente precisa ali, um dos tempos cirúrgicos, é a gente fazer uma dissecção, separar um pouco do tecido da bexiga do tecido do útero, para que a gente consiga retirar o útero e deixar a bexiga quietinha lá no lugar dela. Essa dissecção que a gente faz ali na parede da bexiga, ela altera as terminações nervosas que chegam naquela região. Aí eu tô falando de sistema nervoso, tá, gente? Todo o controle da nossa micção, ele é feito pelo cérebro. Existe um mundo aí de uma neurofisiologia da micção, e quem controla, quem entende que a bexiga encheu, é o cérebro. A bexiga enche, o receptor da parede manda o recado para a medula, que avisa o cérebro, olha, encheu. E o cérebro fala para o músculo da bexiga, contrai porque está cheia. Então, como é uma coisa do sistema nervoso, depende dessa informação passar por neurônios, que são células que chegam lá nessa mucosa da bexiga. Então, toda vez que a gente mexe na bexiga para fazer a esterectomia, a gente degrada um pouco e altera muito dessa parte da inervação, né? A bexiga sofre uma denervação, que a gente chama, que é um comprometimento dessa parte neurológica. Então, ela pode ter um comprometimento da função depois, sim. Tanto no sentido da sensibilidade, que aí vai entrar a queixa de urgência da paciente que faz xixi toda hora, que não consegue segurar o xixi, que acorda de madrugada para urinar, quanto do ponto de vista anatômico da paciente que perde urina por esforço, porque o tônus dos ligamentos que seguram a urina também depende de inervação, que vai estar prejudicado, tá? E se tratando de uma cirurgia oncológica, em que a gente tem que fazer, às vezes, uma dissecção muito mais ampla, e o tumor, às vezes, está envolvido ali naquela região, então pode acontecer com mais frequência um comprometimento dessas estruturas. Isso do ponto de vista de perda urinária. Uma outra coisa, um outro prejuízo que a esterectomia pode causar é a questão do risco para prolapso genital, que é a queda dos órgãos, tá, gente? Então, assim, nossa pelve, ela é um órgão oco de osso. A gente tem as duas cristas ilíacas, o sacro lá atrás, mas no meio a gente não tem um chão de osso, né? Por que os nossos órgãos não caem todos pelas pernas abaixo? Por que o útero não cai, se é oco? Porque a gente tem um monte de ligamentos segurando os órgãos no lugar. Como eu já falei aqui, o ligamento que segura o xixi, esses ligamentos também estão dentro da pelve, segurando o útero, segurando a bexiga, segurando as alças intestinais. E quando a gente faz esterectomia, tem até um tempo da esterectomia que é a gente cortar um pouco desses ligamentos, para poder soltar o útero, para conseguir tirar, né? Que é a parte ali do paramétrio, às vezes está até comprometido pelo tumor. Então, a cirurgia pélvica, em geral, ela é um fator de risco para a gente ter um desbalanço dessa harmonia que existe entre esses ligamentos que mantém a integridade ali dos órgãos da pelve, e é um fator de risco para esses órgãos depois descerem. A gente tem uma bexiga caída, às vezes o teto da vagina, a gente tirou o útero e fecha lá o teto da vagina também pode cair. É claro que isso vai estar associado a outros fatores de risco. Fator genético conta muito, fatores comportamentais, obesidade, tosse, constipação intestinal, uma série de outras coisas. Mas a esterectomia em si já é um fator de risco. Aí, não falando do ponto de vista oncológico, às vezes chega aqui pessoal com sangramento, ou que está cansado de menstruar, fala, ai, Fabiana, para que ficar com esse útero? Tira logo, não quero não, já tive filho. Não, gente, o útero não serve só para reprodução, né? Ele tem um papel na estática ali da pelve, na integridade dos órgãos no lugar, né? Então, esses seriam os dois principais pontos de vista de sequela que a esterectomia poderia trazer. Ótimo, Fabi. Muito, muito boa a sua explicação. E como você falou, os graus de acometimento, para você prejudicar a anatomia pélvica com uma cirurgia, vai depender muito do tamanho do tumor,
de qual tipo de esterectomia precisou fazer. A esterectomia comum, essas que faz para mioma, que faz para alguns tipos de câncer ginecológico, como ovário, como endométrio, que não precisa mexer muito ao redor do útero, essa esterectomia, ela pode prejudicar a inervação, como a Fabiana falou, e essa alteração da inervação vai ser pior se for necessário fazer uma cirurgia com uma retirada maior de tecidos. Então, por isso é tão importante, antes mesmo de fazer a cirurgia, conversar com a paciente, saber quais são os sintomas que ela tem. Então, é muito comum também, igual eu falei, às vezes o foco está na doença, então a mulher esquece de se queixar de algumas coisas que ela já estava sentindo com relação às queixas urinárias, conforme a gente falou, é muito frequente. Então, e o médico também falar sobre as possíveis complicações do tratamento, que na verdade não são bem culpa do médico, mas muitas vezes é porque precisou fazer aquele tipo de cirurgia maior para atingir a cura. Então, a cirurgia em si, ela vai ser dimensionada para cada paciente, ela pode ser feita por via aberta, por via vaginal, por via robótica, por via laparoscópica, e isso também vai ter implicações do ponto de vista da parede abdominal, né, dos músculos abdominais. E se essa mulher fez uma esterectomia enquanto ela era mais jovem, ela tem uma possibilidade de compensar isso, então não é para a mulher ficar preocupada, ai meu Deus, vai cair meu útero, né, Fabiana? Mas se ela está fazendo os exercícios da fisioterapia pélvica, ela está se cuidando, ela está se alimentando bem, tendo bons hábitos, cuidando da sua saúde como um todo, a chance disso acontecer é muito pequena, né? Mas a gente também tem que explicar que também aquelas mulheres que vão estar numa situação mais frágil, que ela pode ter, às vezes, comorbidades, obesidade, que aumenta a pressão abdominal, então dá mais pressão lá embaixo, ou ela tosse cronicamente, ou ela é tabagista, isso vai se somar e vai piorar. Ação intestinal também, se ela não tem uma dieta balanceada, e ela precisa ficar sobrecarregando muito o assoalho, fazendo muita força para evacuar fezes muito ressecadas, isso também é um fator de risco. Então, na verdade, a preocupação, Alex, das pacientes, a gente deve mais encorajá-la a retirar os fatores de risco possíveis, né? Para que ela tenha uma chance menor possível de ter esse tipo de complicação. Fabiana, antes de eu te fazer um monte de perguntas aqui de incontinência, eu queria que você falasse um pouco dos cuidados para a infecção urinária. Aí você já falou um pouquinho, mas você poderia, que é uma queixa comum no consultório aqui do ginecologista e também da ginecologia oncológica, e aí você poderia falar aí mais para a gente aí das infecções urinárias, como cuidar, umas dicas para as mulheres. Então, gente, infecção urinária recorrente, principalmente, né? A gente tem que fazer uma abordagem integral, não é olhar só para a uretra. Porque a gente tem infecção porque tem uma bactéria entrando no trato urinário e a nossa imunidade não está sendo suficiente para combater essa bactéria. Então a gente tem que pensar na questão da imunidade também. A uretra feminina é muito perto do ânus. É diferente da uretra masculina, que é lá na ponta do órgão sexual, né? A uretra da mulher é bem pertinho do ânus. E ali tem fezes acumuladas no reto, com frequência, é uma região contaminada. Então, as bactérias intestinais estão sempre em contato com a uretra. Porque em algumas mulheres fica tudo bem, não tem infecção, e em outras mulheres essa bactéria tem a permeabilidade uretral para entrar e para causar uma infecção. Então, aí entram vários fatores. Um dos fatores, primeiro que eu avalio quando as pacientes chegam aqui, é a questão da imunidade sistêmica. Sistêmica do corpo todo, né? Como está a sua imunidade geral? Está levando um hábito de vida saudável? Ou você é uma pessoa que está muito inflamada? O cigarro diminui a imunidade, dietas ruins, a obesidade, tem essa questão da síndrome metabólica, né? Do corpo inflamado, que também diminui a imunidade. Eu peço uma dosagem de vitaminas.
vitamina D, vitamina B12, até a vitamina C, que não é uma vitamina que está em protocolo de guideline nenhum para pedir de rotina. Eu tenho pego muitas pacientes com hipovitaminose C, então eu até incluí no meu protocolo pessoal, que eu sei assim, que há alguns suplementos que a gente passa para infecção recorrente, como o cranberry, por exemplo, ele tem mais ação com a vitamina C. Daí eu comecei a dosar a vitamina C e percebi que muitas delas têm hipovitaminose C também. Então, assim, essa abordagem da imunidade geral da paciente. Se ela está fazendo atividade física, se ela fuma, se ela tem uma boa alimentação, se ela está muito estressada. A gente vive hoje num mundo com excesso de demanda para ansiedade, para estresse, para depressão. Viemos aí de uma pandemia horrorosa. Quando não é pandemia, são os problemas do nosso país, enfim. A gente vive num mundo com excesso de demanda hoje, que tem um excesso de carga de estresse, né? E isso impacta diretamente na nossa imunidade. E no caso das mulheres, para as infecções vaginais também. Às vezes, pelo excesso de estresse, ela faz candidíase recorrente, vaginose recorrente. A candidíase e a vaginose são um fator de risco para que ela tenha infecção urinária também. Então, ela vai fazer infecção urinária recorrente por conta dessas vaginites recorrentes. Então, a primeira abordagem é esse primeiro degrau, né? Que é avaliar a imunidade sistêmica da paciente. O que está acontecendo? Avaliar toda essa questão. E aí a gente vai olhar a uretra. O que está acontecendo naquela mucosa ali? Tem um trofismo bom? O que é o trofismo? É aquela questão da lubrificação que eu falei, dos vasos sanguíneos que estão chegando ali, com as células de defesa. A paciente tem um padrão hormonal normal? Está faltando hormônio nessa mucosa? Está uma mucosa atrófica? Se sim, é importante que a gente faça uma reposição hormonal local, ou que a gente faça até um tratamento com laser para melhorar essa questão do atrofismo, para ela ter uma melhora dessa chegada das células de defesa ali, né? Então, em relação às infecções de urina, as dicas são para manter um hábito de vida saudável, procurar cuidar da sua imunidade sistêmica geral, evitar o estresse, ter sempre a consulta com o ginecologista de rotina, para estar né, evitar essa questão de corrimento recorrente, vigiar a queixa de ressecamento, não ficar protelando muito. Não, eu estou sentindo a vagina seca, mas eu estou numa demanda danada, não vou me preocupar com isso agora, não tive tempo de ir ao ginecologista. E aí, depois de um tempo, a paciente começa a fazer infecção recorrente e acaba tendo que vir já numa fase de que ela sofreu um pouco com isso. Às vezes com necessidade de internação, né, para tratar. A gente não ouve com pouca frequência de alguém que teve uma infecção de urina que precisou ficar internada para tratar. Porque à medida que a gente vai passando antibiótico 1, 2, 3, 4 vezes, muitos antibióticos desenvolvem resistência àquele perfil de paciente e começa a ser necessário antibiótico venoso. Às vezes elas chegam aqui com um espectro na aerocultura que não tem jeito, tem que ser antibiótico venoso, então tem que fazer internada. Então, seriam meio que essas dicas. Alex, muito bom. Tem alguma coisa em relação ao mioma? A gente responde já essas perguntas ou a gente deixa para o final? Pode responder. Eu não consegui ler. Pode falar aí. Eu esqueci o nome de quem perguntou, mas perguntaram se é possível fazer a retirada dos miomas sem ter esse tanto de fator de risco para complicação da esterectomia. E a resposta é que sim, porque a miomectomia é uma cirurgia totalmente diferente da esterectomia. É uma cirurgia pélvica também, mas ela não leva tanta denervação da parte da bexiga e ela não mexe tanto com a parte ligamentar, com as estruturas que seguram o útero ali, que seria um fator de risco para o prolapso, né? Então, a resposta para a sua pergunta é sim, que a miomectomia pode ser, com certeza, uma cirurgia com menos chance de ter sequela. Que top! E sobre esse assunto, é importante também relatar que, por exemplo, um mioma muito grande, ele pode sim comprimir a bexiga e a mulher ter sintomas urinários, inclusive piora de sintomas de incontinência, de urgência, devido ao tumor, né? Mesmo que benigno, que é ali o mioma, que está muito grande. E depois de uma cirurgia... Aumenta a pressão abdominal, tudo que sobrecarrega a pelve, né? Isso. Pode levar isso. Então está ali sobrecarregando
e ela, depois da cirurgia, a grande chance dela melhorar, né? Então, o mais correto no seu caso é ir, né, no seu ginecologista de confiança, conversar com ele sobre o que você sente, sobre o que seria melhor fazer, igual a doutora Fabiana falou, uma miomectomia poderia ser feita com menos agressão, por exemplo. E em outros casos, pode ser que a esterectomia seja importante ser feita. E esse olhar que a gente está falando aqui também para a mulher entender que, apesar dela ter ali, desenvolver uma incontinência, tem o tratamento também, né? Não é uma condição que não vai melhorar se ela aparecer. E outras coisas que eu queria falar é que, às vezes, também, por exemplo, uma massa anexial, um tumor de ovário, um cisto de ovário, também pode causar sintomas urinários de dor para urinar, de diminuição da capacidade da bexiga, então ela vai urinar toda hora, ou vai urinar muito à noite, ou fazer xixi e não conseguir prender o xixi. Então também, isso também às vezes até melhora, né? Maior chance que quando você faz a cirurgia e retira a causa, isso vai melhorar. E depois, mesmo fazendo esse tratamento, existe acompanhamento, existe possibilidade de fazer uma fisioterapia e continuar ajudando. Porque fizeram um estudo que das mulheres que estavam na pré-menopausa e receberam orientações preventivas de educação em saúde com relação ao treinamento pélvico dos músculos da pelve, treinamento vesical e também atividades ligadas a hábitos bons de saúde, essas mulheres, quando entraram na menopausa, tiveram muito menos sintomas de incontinência, de urgência, que elas entraram melhor na menopausa. Então, alguém que faz uma cirurgia também pode ficar melhor depois, né? Não é só quem fez o tratamento que vai piorar, não. Pode melhorar, pode ficar boa do câncer e pode ficar bem também. Né, Fabiana? Vou perguntar aqui, olha só. Vamos lá para uma sequência aqui, Fabiana, então. Perder urina é normal? Mito ou verdade? Não, gente, não é normal. Isso é mito. Não é normal. Não. A ICS, que é a International Continence Society, que é quem a gente usa como respaldo de literatura, que todo mundo que trabalha com assoalho pélvico, gineco, uro, prócto, usa a ICS como referência. Qual que é o conceito de incontinência urinária pela ICS? Desculpa, é qualquer perda urinária que seja socialmente importante para mim. Então, quantos ml de urina? Não tem ml. Se a sua incontinência te trouxe até o meu consultório, significa que está te incomodando, que é um problema socialmente importante para você. Pode ser um pouquinho na hora do jump na academia, como pode ser uma incontinência que você está usando fralda. Mas se ela é socialmente importante, é incontinência. Então, perder urina não é normal. Isso é mito. E a mulher pode perder urina na relação sexual, isso ser normal? Também não. Perda de urina na relação sexual é incontinência urinária de esforço, na maioria das vezes, né, gente? Ali realmente, na maioria dos casos, um defeitozinho do ligamento que eu expliquei para vocês por uretral, a gente considera a relação sexual como sendo um médio esforço. Os esforços maiores seriam correr, pular, fazer aula de jump na academia, pegar um peso muito pesado. Mas a relação sexual também entra como perda urinária aos esforços. Não é normal, não. E algumas mulheres perdem só na hora do orgasmo. Aí já seria uma bexiga hiperativa. Uma bexiga que está contraindo no momento de ativação do sistema nervoso, dessa sensação do orgasmo. Que também é incontinência urinária. Então tudo isso precisa de tratamento. Não é normal também não. Mito. Mito. E quem tem depressão e ansiedade, que faz tratamento, que usa algum tipo de medicamento que age no sistema nervoso central, pode ter algum sintoma urinário? Ou isso é mito? Isso é da cabeça da pessoa? Isso é psicológico? Existe incontinência urinária psicológica? Não, isso é muito verdade. Não é psicológico não, mas é neurológico. E aí entra muito o grupo de
do nosso foco aqui hoje, que é o grupo oncológico. É muito comum que a paciente oncológica venha com algum comprometimento emocional, né? Ela está vindo de um susto de um diagnóstico, está vindo de um medo que ela acabou de passar, do futuro, de como é que vai ser esse tratamento, às vezes associado a quadros depressivos, quadros de transtorno de ansiedade. Como eu expliquei para vocês, pessoal, o controle da nossa micção é neurológico. Quem comanda é o cérebro. Essa conexão de um neurônio para o outro depende de neurotransmissores, que são substâncias que passam de um neurônio para o outro, para a informação chegar do cérebro até lá no canalzinho do xixi. Então, se a gente tem algum distúrbio nesses neurotransmissores ou nessas conexões de neurônios, a gente pode ter dificuldade de segurar o xixi e escape de urina. E é isso que acontece nos quadros depressivos e nos quadros de ansiedade, e de pessoas que têm doenças neurológicas que precisam de tomar medicamentos que atuam no sistema nervoso central, às vezes inibidores de recaptação de neurotransmissores. Isso tudo pode alterar a função urinária. Não é à toa que tem gente que senta aqui e fala assim: Fabiana, quando eu tô nervosa, piora muito. Nossa, quando eu tô nervosa, aí que eu acordo a madrugada inteira para fazer xixi. Não é uma lenda isso. É porque, de fato, no pico do estresse, da ansiedade, ela tem um descompasso ali da secreção dos neurotransmissores, e isso vai alterar o reflexo da micção, que é cerebral e é voluntário, como eu expliquei para vocês. Então, é verdade. Verdade. E é mito ou verdade que o tratamento dos sintomas urinários é muito complicado e só trata com cirurgia? Não, gente, imagina. Cirurgia é nosso último degrau, né? Tudo na medicina tem uma escadinha de tratamento. A gente sempre tenta começar pelo tratamento conservador, vamos para os tratamentos menos invasivos e tratamento cirúrgico, né, quando é necessário. Mas especificamente para os sintomas urinários, a gente consegue resolver muita coisa sem cirurgia, né? Então, assim, o primeiro degrau dessa escadinha que eu estou falando aqui seria as mudanças comportamentais. Perda de peso para quem tem obesidade, cessar o tabagismo para quem fuma, melhorar questões de tosse crônica para quem tem problema de bronquite, asma, fazer um treinamento da bexiga, que é o treinamento vesical que o Alex falou. A gente tem aquele costume de fazer o xixizinho antes de sair, porque a gente não quer ter que ir no banheiro na rua, né? Isso é ruim. O treinamento vesical é aquela pessoa que está urinando de 1 em 1 hora, começar a se forçar a urinar de 1 hora e meia a 1 hora e meia. Daqui a pouquinho a bexiga dela se adapta a acomodar um volume um pouco maior de urina e consegue sentir vontade de urinar com mais xixi. Daqui a pouco ela vai urinar de 2 em 2 horas. Então, fazer esse treinamento vesical também entra como fator comportamental. Diminuir o consumo de cafeína, nós não falamos da cafeína. Cafeína que está no cafezinho, que está na Coca-Cola, no chocolate, às vezes até nos pré-treinos, de um monte de gente que está tomando pré-treino aí, né, com cafeína, é o principal estimulante do músculo detrusor da bexiga. Então, não vamos tomar café à noite, madrugada para urinar. Então, reduzir o consumo de cafeína também seria uma medida desse primeiro degrau que eu falei. No segundo degrau, a gente tem a fisioterapia pélvica, que é maravilhosa. Dentro da fisioterapia, existe o profissional fisioterapeuta especialista em vagina e bexiga, que é o fisioterapeuta pélvico. Existe ali os exercícios de Kegel, de treinamento e contração do assoalho pélvico, que vão fortalecer a estrutura muscular acessória, mas existe também a eletroestimulação, que vai ajudar a estimular essa inervação que foi perdida em cirurgias prévias, partos, atrofia genital. Então, a eletroestimulação é muito importante. O biofeedback é muito importante, que é um tratamento que a gente aprende a ter consciência corporal do nosso períneo. Então, às vezes, você vai pegar um peso, pegue o peso contraindo o períneo, não empurrando para fora. Como se comportar com essa pelve depois da sua cirurgia oncológica, né? Isso a fisioterapeuta pélvica vai te ensinar. Então, isso tudo é muito importante. Até para quem gosta de praticar esportes que tem excesso de sobrecarga na pelve, crossfit, tênis, corrida,
A fisioterapia consegue dar para a gente uma consciência corporal que ajuda na prevenção da sobrecarga. Então, fisioterapia pélvica entraria aí como segundo degrau. No terceiro degrau, a gente tem tratamento medicamentoso. Então, existem alguns medicamentos que atuam no sistema nervoso central que vão ajudar a a coordenar esse sistema descompassado que está acontecendo entre cérebro e bexiga, para quem tem a bexiga hiperativa, para quem tem incontinência de urgência. A gente pode prescrever anticolinérgicos, pode prescrever antidepressivos tricíclicos, várias classes de medicamentos que entram na tentativa de organizar esse sistema que está desorganizado e a gente parar de sentir vontade de fazer xixi toda hora, numa hora que é indevida. Ainda antes da cirurgia, existe um tratamento muito consolidado hoje, que é o laser vaginal, que é muito novo. Até então, até aí, depois da pandemia, 2021, a gente tinha muita evidência científica de literatura do laser trazendo benefício para o ressecamento e a hipotrofia genital. Já muitos estudos comprovando um aumento da espessura da parede vaginal, daquela parede frágil que eu falei, para pacientes que fazem tratamento com laser. Agora, em 2022, a gente teve alguns estudos comprovando esse benefício também para sintomas de incontinência. Um estudo da Unifesp, que foi publicado agora em 2022, fresquinho, comparou pacientes que não fizeram nada, pacientes que usaram laser para sintomas de incontinência, de esforço e de urgência, com um número grande de pacientes que tiveram a maioria melhora. Então, estamos aí adquirindo cada vez mais evidência científica da laser terapia com benefício para pacientes com sintomas urinários e sintomas de ressecamento. O laser, gente, ele é feito no canal vaginal. A gente usa uma ponteira como se fosse um ultrassom, sabe, aquele transdutor do ultrassom transvaginal, coloca dentro da vagina e faz a laser terapia ali. Também indicado para pacientes que têm ressecamento, pós-radioterapia quando possível. E, por último, também existe a possibilidade do tratamento cirúrgico. Realmente, se a paciente tem uma incontinência de esforço muito severa, que foi tentado tratamento conservador e ela continua perdendo urina ali dentro de alguns critérios que a gente precisa de avaliar individualmente, pode ser que ela precise de cirurgia para corrigir incontinência, sim. Prolapso também. Legal, Fabiana. Então a mulher precisa esperar piorar e não conseguir mais prender o xixi, ou não conseguir mais ter relação para começar esse laser aí? Nenhum, né, gente? De jeito nenhum. Né, um sintoma inicial, como eu falei, perder urina não é normal, né? Ter urgência miccional não é normal. Ter desconforto para ter relação, às vezes a paciente nem está na menopausa ainda. Está ali em torno dos 40 para 50 anos, iniciando o período de declínio hormonal, e ela já começa a ter um pouco de ressecamento. Se ela tem desconforto para ter relação, ela não vai ter libido. Vai impactar na libido também. E aí ela vem querendo um tratamento hormonal para libido, que às vezes ela precisa mesmo, a gente ter um conforto vaginal para ter relação. Então, não precisa esperar chegar na consequência de ter um problema para, né, buscar o tratamento. Para isso que a gente está tendo essa conversa, esclarecer isso tudo. E eu faço essa pergunta com muito cuidado, porque eu vejo, assim, na minha prática, que isso é comum, talvez você vai poder me dizer, da mulher deixar para depois, né, essa alteração, às vezes vai usando aquele absorvente diário, né, para protetor da calcinha. Eu queria você falar mais sobre isso, assim, é comum isso acontecer, Fabiana, porque a gente sabe que quanto antes, né, a gente começar um tratamento, a chance de melhora é bem maior, né? Na verdade, Alex, isso começa lá quando a gente tem 2, 3 anos de idade, quando a mãe vai fazer o desfraude da menina. Eu tenho uma filha de 3 anos e às vezes até eu me pego fazendo o que não deveria fazer com ela. Entram em várias questões. Primeiro, no desfraude, o menino, a gente não se preocupa às vezes tanto, porque ele pode ali fazer o xixizinho na beiradinha da árvore, se precisar na rua. A menina não. Você fica o tempo inteiro em cima da menina assim, aqui. Nós vamos sair, vamos fazer um xixi antes, filha? Ela não tá com vontade. Mas vamos, filha. Não, mas eu não tô com vontade. Vai lá, baixa a calcinha dela e põe ela para fazer o xixi antes,
porque a gente não quer ter o trabalho de sair e ela sentir vontade de fazer xixi no carro, e é difícil, mulher, né, menina. Isso está errado. Ela precisa de amadurecer o sistema nervoso dela, deixando fazer o xixi quando sente vontade. Não quando a gente quer, porque a gente vai sair. Então, a mulher já começa o amadurecimento do sistema nervoso, da neurofisiologia miccional dela ali, com essa influência do comportamento, né? E aí entra a questão do constrangimento, quando chega na fase adulta, começa a perder urina, a questão do constrangimento. Ah, não, mulher perde segurar, porque é comum, minha mãe tinha isso, minhas irmãs tinham isso, mas é claro, gente, eu falei que é genético. O principal fator de risco é genético, então se sua mãe tem, sua irmã tem, aí que você não tem que esperar mesmo, você precisa de procurar até uma profilaxia, né? E elas se sentem constrangidas. E o tempo vai passando, vão usando um absorventezinho ali na academia. Para o prolapso, pior ainda, porque o prolapso tem mais constrangimento ainda. Eu tenho paciente que chega aqui com prolapso uterino total, que é o útero todo para fora, aí vem com a filha. Aí eu falo, você está com esse problema desde quando? Ah, tem 3 meses. E olha para a filha. Não, ela não desenvolveu um prolapso daquele em 3 meses. Ela está há muito tempo com um prolapsozinho inicial, que foi piorando, mas que ela se sentiu constrangida de falar. Ou que achava que aquilo ali era menos importante do que o diabetes, menos importante do que a hipertensão, porque o passar do tempo vai incorporando comorbidades na nossa saúde, né? Então, isso é muito comum, sim. Por isso que a gente fala mesmo dessa questão da prevalência, que a incontinência urinária é muito mais prevalente do que essas doenças aqui que eu falei. Então, é importante a gente ter essa ação que o Alex está tendo a atitude de fazer hoje, que é uma conversa sobre esse assunto, para desmistificar esse sentido, nesse sentido de que não é normal, de que a gente tem que procurar tratamento antes, né? Mas eu também tenho o grupo de pacientes mais preocupadas, que já estão mais antenadas, que vem antes. Às vezes elas nem têm tanta coisa assim, nem tem nenhuma conduta para tomar. Mas eu falo, olha, você tem esse fator de risco, então é bom vigiar, é bom evitar tal comportamento, optar por outro tipo de esporte, e aí ela não deixar gerar uma atrofia genital, vamos usar um creminho aqui antes, para você não ficar ressecada. Então, a gente também tem esse outro grupo de paciente. Eu acho que com a rede social a gente conseguiu divulgar muito isso, né, Alex? Ter esse tipo de que a gente está tendo aqui hoje, né? Tem essa vantagem. Caramba, que legal. Que exemplo dessas aí, últimas que você falou. E, Fabiana, a gente está chegando aí no final da live. Eu quero te agradecer muito aí pela sua presença. Enriqueceu demais aqui esse assunto, assim, trouxe um ar de experiência, né, também, né, de lidar com isso diretamente, né. Parabéns por isso, Fabiana, pelo seu trabalho. E eu vou deixar aqui, né, aberto para quem quiser fazer mais alguma pergunta, tá? Deixar lá embaixo nos comentários e mais para frente também a gente vai marcar outra live para a gente dar um pouco mais de foco à recuperação, à reabilitação sexual, tão importante para essas mulheres aí que fizeram o tratamento do câncer ginecológico e que a gente ainda pode falar mais um pouquinho. Né, Fabiana? Obrigado pela sua presença. Pronto, pessoal, também quero agradecer. E o Alex é um médico assim, que eu admiro demais, desde a nossa época de faculdade. Ele foi meu monitor lá da anatomia, lá de quando a gente operava os cachorrinhos, né, Alex? Obrigado pela oportunidade, pela confiança. A gente já teve algumas pacientes em comum, porque realmente são 2 especialidades que tem que ter pacientes em comum, para isso que a gente está aqui conversando. E é isso, gente. Obrigado pela oportunidade, estou à disposição. E voltaremos a conversar mais para frente sobre, né, dando foco a um ou outro, porque é muita coisa para falar. Se ficar aqui falando até amanhã, ninguém aguenta. É muita coisa para falar, a gente se encontra outras vezes para focar em alguns pontos. Obrigada. Com certeza, Fabiana. Obrigado demais aí pelas palavras. É recíproco. Então, um beijo aí, um abraço para todo mundo que está aí. E até a próxima.
Isso aí, um beijo. Tchauzinho. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.